O Brasil, nas últimas décadas, vivencia uma transição alimentar e nutricional marcada pelo número crescente da ingestão de alimentos hipercalóricos e falta de um equilíbrio nutricional. Esse cenário se constitui por conta da substituição ascendente dos alimentos in natura por produtos alimentícios industrializados prontos para serem consumidos. A definição de alimentos ultraprocessados surgiu quando o médico pesquisador em nutrição, Dr. Carlos Augusto Monteiro, decidiu classificar e agrupar itens alimentícios, uma vez que, com o aperfeiçoamento técnico industrial e o crescimento econômico, fez com que passasse a circular uma variedade maior de alimentos entre a população. Daí então, o Dr. Carlos Monteiro criou 3 grupos de itens alimentares baseados na sua extensão e finalidade no processo industrial. O primeiro grupo é composto por alimentos in natura, ou alimentos minimamente processados. O segundo grupo é formado pelos ingredientes processados para a culinária ou para a indústria de alimentos. Por fim, o último grupo são os alimentos ultraprocessados. Os ultraprocessados se caracterizam de modo geral por uma elevada densidade energética, alto teor de gorduras totais e saturadas, com grande concentração de açúcar e sódio e baixo teor de fibras quando comparados aos alimentos in natura. Nas palavras do Dr. Carlos Monteiro, ele define os ultraprocessados nas seguintes palavras: alimentos ultraprocessados não são alimentos propriamente ditos, são fórmulas industriais. E nessas fórmulas industriais, elas são caracterizadas por terem ingredientes de baixo custo, sal, açúcar e gordura, e por conterem aditivos que proporcionam à indústria fabricar produtos de muito baixo custo e que são altamente atraentes. A finalidade de ultraprocessar um alimento é fazer com que ele se torne mais atraente, saboroso, prático, de baixo custo e com maior durabilidade. A partir disso, junto ao fato da comodidade associada à conveniência, os ultraprocessados carregam consigo forte apelo publicitário que estimula o seu consumo. Ainda assim, a cada dia que passa, vão surgindo novos estudos que apontam evidências de que este tipo de alimento é prejudicial para a saúde. Por conta disso, em 2014, o Ministério da Saúde criou o Guia Alimentar para a População Brasileira, onde orienta as quantidades recomendadas para o consumo de cada um dos grupos alimentares classificados pelo Dr. Carlos Monteiro. Neste guia, é sinalizado que devemos evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Dentre os motivos para isso, estão as substâncias que fazem parte da sua composição, como, por exemplo, os conservantes, os edulcorantes artificiais e os emulsificantes. Esses ingredientes têm potencial de causar danos graves à saúde. Nas palavras do Dr. Carlos Monteiro, com relação a um estudo feito na USP, a cada 10% de aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, o risco de câncer das mulheres que foram acompanhadas aumentava em 12%. Há um aumento estatisticamente significativo no risco do câncer e um aumento total no de cânceres. Atualmente, pesquisas indicam que metade dos alimentos que uma pessoa consome diariamente são ultraprocessados. Aqui no Brasil, um outro estudo apontou que os ultraprocessados foram responsáveis pela morte de 57 mil pessoas em um ano. Esses dados foram criticados pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que declarou: é altamente temeroso associar mortes ao consumo de alimentos. Uma posição crítica às pesquisas que condenam os ultraprocessados por parte das associações que defendem as grandes indústrias é até esperado. Apenas 10 grandes empresas multinacionais controlam o mercado mundial de alimentos. Isso faz com que praticamente tudo o que consumimos venha delas. Para a indústria, os alimentos processados e ultraprocessados contribuíam para uma evolução técnica e industrial significativa e, por meio disso, produziu um número maior de alimentos que facilitou a circulação, que também viabilizou o acesso à comida para as parcelas mais vulneráveis da população. Essa tese tem um fundo de verdade, mas na realidade, o que aconteceu foi que, devido ao baixo custo de produção dos alimentos ultraprocessados, viabilizou que essas grandes empresas fizessem estratégias ousadas para expandir seu mercado consumidor, levando seus alimentos para áreas mais isoladas e carentes do país. Em decorrência disso, as empresas fabricantes desses produtos processados e ultraprocessados contribuem significativamente para o crescimento econômico do país, sendo considerado um setor estratégico para a economia. Sem mencionar que essas grandes multinacionais dominam o mercado e tentam controlar e se infiltrar nas agências e órgãos oficiais de regulação e fiscalização. Além disso, promover e financiar pesquisas científicas que colaborem a favor dos seus produtos, como sendo eles aptos para o consumo.
Sobre isso, uma matéria da BBC Brasil revelou que em 2013, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos decidiu que um dos principais ingredientes dos alimentos ultraprocessados, o aspartame, era seguro para o consumo. Inicialmente, essa decisão foi baseada em pesquisas científicas realizadas na época. No entanto, 6 anos depois, em 2019, o professor Eric Millstone, da Universidade de Sussex, decidiu revisar as mesmas evidências examinadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos para ver quem havia financiado os diferentes estudos. O professor Millstone descobriu que 90% dos estudos que defendem o aspartame foram financiados por grandes empresas de química que fabricam e vendem aspartame. Já os outros estudos que sugeriam que o aspartame poderia ser prejudicial à saúde foram financiados por fontes independentes e não comerciais. Você percebe o quanto é muito delicado abandonar o uso desses alimentos ou até mesmo limitar o acesso e consumo desses produtos por parte do governo, mesmo eles sabendo dos riscos que os ultraprocessados causam à saúde. Por isso, temos que ter consciência que a discussão que envolve os alimentos ultraprocessados não é apenas de cunho nutricional, envolve também questões políticas e econômicas. Ainda assim, os órgãos de fiscalização fazem o possível para poder alertar a população dos riscos existentes neste tipo de alimento, tanto que, no Brasil, desde outubro de 2022, começou a entrar em vigência o novo modelo de rotulagem nutricional. Esse novo modelo tem como inspiração o modelo de rotulagem chileno, onde as empresas precisam constar na frente dos seus produtos de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que tem potencial de causar danos à saúde do consumidor. Além disso, foi também exigido que a tabela nutricional dos alimentos passassem a ter apenas letras pretas e fundo branco. O objetivo é afastar a possibilidade de uso de contrastes que atrapalhem a legibilidade das informações. Junto a isso, a tabela deverá estar localizada, em geral, próxima à lista de ingredientes em superfície contínua, não sendo aceita divisão. Ela não poderá ser apresentada em áreas encobertas, locais deformados ou região de difícil visualização. Essas são apenas algumas das estratégias utilizadas pelas agências do governo para nos proteger. Ainda assim, os produtores de alimentos têm até outubro de 2025 para aderirem às regras. Também é importante destacar que os danos dos ultraprocessados se dão pelo seu consumo a longo prazo. Isso não quer dizer que se você comer uma pizza ou hambúrguer ou uma salsicha, vai desenvolver alguma doença cardiovascular ou diabetes tipo 2. Terrorismo nutricional também é uma forma de agressão e manipulação que leva, em muitos casos, a hábitos alimentares nocivos à saúde. Tenha em mente que é preciso ter consciência e fazer um uso moderado desses alimentos para minimizar ao máximo seus efeitos danosos no longo prazo. Espero que este vídeo tenha contribuído para você repensar sua alimentação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, estamos preparando muitas novidades para vocês. Obrigado, até o próximo vídeo.